Da Comissão da Economia, Sr. Ministro, Srs. de Estado. Sr. Ministro, a posição do Partido Social Democrata perante o documento que nos traz é muito clara. Nós consideramos que Portugal precisa de uma agenda para o crescimento e precisamos de uma agenda para o enriquecimento de Portugal e dos portugueses. Na verdade, o senhor não nos apresenta isso. Aquilo que o Governo apresenta é um vago documento com medidas vagas que tentam, aliás, esconder algumas medidas que são naturalmente prejudiciais para a economia portuguesa. Em primeiro lugar, Portugal precisa de um crescimento muito mais acentuado do que aquele que o senhor promete com o seu documento. Nós andamos com crescimentos à volta dos 2% e no próximo ano nem isso é previsível que se chegue. Nós temos rapidamente, Sr. Ministro, e era bom que tivesse consciência disso, temos rapidamente que chegar à média europeia. Com estes valores de crescimento que o senhor nos traz, nós nem daqui a 50 anos chegamos à média europeia. O Partido Social Democrata não aceita isso. Nós não podemos continuar como este Governo faz, que é continuarmos no pelotão de trás. O Partido Social Democrata quer que Portugal esteja no pelotão da frente da União Europeia. Os números que o senhor nos traz, nem daqui a 50 anos nós chegamos à média europeia. Segundo lugar, Portugal precisa de muito mais investimento do que aquele que o senhor tem captado. É evidente que agora estamos confusos com o que é a sua tutela, o que é a tutela do Ministro Adjunto, mas deixe-me deixar esta referência. Nós precisamos de mais auto-Europas para Portugal. Quando é que o Governo consegue trazer para Portugal grandes investimentos? Que traga médios, mas que traga grandes investimentos. Quais são os grandes investimentos que o senhor tem em carteira? Nós precisamos também de captar os grandes fundos internacionais. Qual é que é a política que o senhor tem para ir buscar os grandes fundos internacionais? Nós precisamos capitalizar as empresas portuguesas. Nós precisamos de dar financiamento às empresas portuguesas. Quais são as suas soluções para este grave problema que nós temos em Portugal? Aquilo que o senhor tem e aquilo que este orçamento mantém, que parece que é aquilo que os senhores gostam, é de empresas descapitalizadas, é de empresas sem acesso a financiamento, é de empresas com dificuldade a terem acesso aos concursos internacionais, precisamente porque não têm financiamento e o Governo não lhes facilita a vida. Este é um orçamento, Sr. Ministro, ideológico, perfeitamente ideológico. Aliás, segundo este Governo, lucro passou a ser igual a pecado. Lucro para os senhores é pecado. E é tanto pecado que sempre que uma empresa tem lucro passou a ser uma má notícia para a própria empresa. Porque os senhores vão lá imediatamente com uma taxa, uma taxinha, um imposto direto ou indireto, buscar o lucro que a empresa conseguiu. Mas vou-lhe dar algumas sugestões que o Governo devia de seguir com os lucros das empresas. Fomentar para que esse lucro seja reinvestido nas empresas. Fomentar para que esse lucro sirva para pagar dívidas das empresas. Ou fomentar para que esse lucro seja utilizado para aumentar o capital social das empresas. Com isso, nós conseguiríamos mais economia, mais riqueza e mais emprego. A verdade é que o senhor sabe perfeitamente, também deviam de fazer outra coisa que seria perfeita e útil para as empresas. O senhor que pague aquilo que deve às empresas. O Governo tem que pagar aquilo que deve às empresas. Fazia muito pela tesouraria de cada empresa. Só na saúde já estamos a falar mais de 1.000 milhões de dívidas do Estado às empresas privadas portuguesas. Paguem aquilo que devem, que isso será muito útil para a tesouraria das empresas. Outro ponto que é marca deste Governo, a instabilidade fiscal. São as taxas, são as taxinhas, são os impostos diretos, os impostos indiretos que os senhores criam. Flagrante, ainda bem que está cá a senhora Secretária de Estado do Turismo, o alojamento local. É flagrante aquilo que os senhores estão a fazer ao alojamento local. É um frete que estão a fazer ao Bloco de Esquerda que vai custar muito àqueles que investiram o seu dinheiro na reabilitação urbana. A reabilitação urbana feita pelo alojamento local foi muito mais do que qualquer governo fez até hoje na reabilitação urbana no nosso país. Pois os senhores abriram, criaram expectativas, milhares de portugueses investiram o seu dinheiro, pois na primeira oportunidade os senhores vão lá imediatamente retirar tudo aquilo que eles conseguiram. Já por falar em fretes, vamos a outro. Tem a ver com o ataque que os senhores fizeram desleal aos trabalhadores independentes e às pequenas estruturas empresariais, que também é a economia, como o senhor bem sabe. Esta política que os senhores seguem agora não é a política da simplificação burocrática. Os senhores, aquela ideia que a sua colega tinha que a vaca ia voar,
A vaca não voou nem vai voar, por uma simples razão. Que os senhores não estão a facilitar a vida às empresas e às pequenas empresas através da burocracia que o seu governo tem feito injusta às empresas pequenas em Portugal. Outro ponto que também é a economia, as cativações. Os senhores apresentam um orçamento que pode abrir expectativas às empresas e aos pagamentos que na verdade não vão acontecer, porque os senhores sabem perfeitamente que têm cativado 1.776 milhões de euros neste orçamento. 2,9% da despesa da administração central. Isto a menos dinheiro vai chegar às empresas. Outro ponto, exportações e importações. Um dado preocupante. O crescimento das importações tem sido muito superior ao aumento das exportações em Portugal. Nós estamos a ficar com uma balança altamente deficitária e constantemente de mês para mês. Eu penso que isso é um dado que o devia de preocupar. Aliás, quando é que nós vamos ter 50% do valor do PIB nas exportações portuguesas? É que o Partido Social Democrata e o Partido Popular conseguiu passar de 29% para 43%. Quando é que os senhores chegam a 50%? Se nós estivéssemos lá, estávamos próximos, posso lhe garantir. As startups que o senhor tanto falou e depois da Web Summit em Portugal. O senhor prometeu há um ano 200 milhões de euros para as empresas, para as startups portuguesas. Sabe quanto é que isso já chegou às empresas dos 200 milhões que prometeu há um ano? Zero. Eu faço-lhe a pergunta, quando é que cumpre com aquilo que prometeu dos 200 milhões de euros para as empresas das startups em Portugal? Finalizando, Sr. Ministro, isto é um orçamento de austeridade de esquerda, com um crescimento insuficiente, com uma enorme austeridade que passa pelo pouco investimento público, pelas enormes cativações, pelas dívidas do Estado às empresas, pela enorme carga fiscal sobre as empresas, pelo aumento percentual maior das importações que em relação às exportações. Quanto a reformas, nem vê-las. Mas este é um orçamento ideológico das esquerdas para comunistas e bloco de esquerda apoiarem. Apenas isso. Não é um orçamento do futuro. É um orçamento sem ambição. É um orçamento míope e que vê muito mal para longe. É um orçamento do faz de conta. Não é um orçamento que apoie, que incentive a criação de riqueza e de emprego em Portugal. É um orçamento de desaceleração da economia. Este é um orçamento de um governo que aceita e que convive bem com aquela frase do seu colega da saúde, que diz que Portugal é um país velho, pobre e entregue a si próprio. É isto que os senhores querem, não é isso que nós queremos, o PSD. É por isso que votamos contra este orçamento. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva.